Hoje eu recebi uma pergunta bem interessante. Por que as crianças hiperativas, os alunos hiperativos, são mais desafiadores? Pois bem, todo aluno para mim é um desafio. Todo aluno é um desafio na medida em que a gente tem que descobrir como ele aprende, descobrir do que ele gosta, descobrir suas manias, seu jeitinho. Então, todo aluno, por si só, é um desafio, como qualquer criança é um desafio para os seus responsáveis, para os seus pais, seus cuidadores. Algumas pessoas têm dificuldade com o aluno hiperativo por não compreender exatamente a hiperatividade. Então, em algumas vezes, ela quer forçar uma situação ou cobrar do aluno hiperativo uma situação em que ele não se encaixa naquele modelo de educação. Então, vamos começar a conversar sobre o porquê desse aluno ser um desafio. Primeiro, pela impulsividade. Muitos alunos com hiperatividade têm essa característica do fazer sem pensar antes, do fazer sem pensar nessas consequências. Então, essa impulsividade gera alguns conflitos dentro de sala de aula, em termos de comportamento, em termos de relacionamento, em algumas atitudes que podem ou não ser mais perigosas para esse aluno. Então, nesse caso, se torna um desafio maior para o professor mesmo. Mas a gente pode trabalhar com estratégias para que esse aluno compreenda melhor essa impulsividade e também ele comece a pensar nessa impulsividade, comece a pensar nessas ações para que a gente possa ir trabalhando com ele em sala de aula. Outras situações também podem ser evitadas dentro do TDAH, né? Como, por exemplo, a ansiedade. Quanto mais ansioso esse aluno fica, mais esse aluno se agita ou menos foco ele tem. Então, você pode trabalhar com a rotina, você pode trabalhar com a previsibilidade, explicar para esse aluno o que vai ter no dia. Isso dá muito certo, porque isso reduz um pouco a ansiedade, desacelera um pouco o pensamento e mantém ele mais focado. Uma outra questão para o aluno hiperativo é o ócio. Ficar sem fazer nada para um aluno com TDAH é desafiador. Então, um aluno que já é agitado por natureza, que ele já tem essa função biologicamente, se ele não tem nenhuma atividade, ele vai criar atividade por conta própria. E até pela própria impulsividade ou pela imaturidade em decorrência da própria idade, ele vai pensar em atividades que talvez não sejam as ideais para o ambiente de sala de aula, como correr, pular, implicar com o colega, puxar a carteira do outro, querer brincar, falar com mais frequência. Isso ele não faz por maldade ou ele faz porque ele é mal educado, como muitos dizem. Ele faz por uma necessidade biológica de ter alguma atividade. Então, o professor, para diminuir esse desafio e melhorar essa situação, ele pode pensar em estratégias para que esse aluno se mantenha ocupado. É muito comum que alunos com TDAH terminem as atividades antes dos outros colegas. Então pense aí em coisas que esse aluno goste, como desafios de cruzadinha ou de caça-palavras. Se ele gosta muito de desenho, dê papel, canetinha, lápis de cor para que ele possa desenhar. Se ele é um aluno que tem muita boa vontade, faça ele de ajudante da turma, peça para que ele possa auxiliar outros colegas, dê atividade para esse aluno. Se você vê que ele está mais agitado, que ele está precisando de um tempo aí para dar aquela respirada, aquela acalmada, combine com ele sinais ou comece a perceber esses sinais para que ele possa ir lá fora beber uma água, ele possa voltar seu foco de atenção e retornar para a sala de aula com menos agitação. Então, na verdade, o que a gente tem não são alunos que são mais desafiadores para a sala de aula. A gente tem o pouco entendimento do TDAH. Quando a gente começa a entender os processos desse aluno com hiperatividade, tudo vai ficando um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil. A gente tem um aluno que tem muitas possibilidades de aprendizagem, que tem muitas possibilidades de desenvolvimento
e que com certeza, superadas essas primeiras dificuldades, ele vai ser um aluno com muito sucesso e eu tenho certeza que você, como professor, no final do ano e olhar para aquele aluno que começou e o aluno que terminou, ele dá um prazer incrível, compensa de verdade o papel do professor. O papel do professor é para o aluno que precisa, para o aluno que tem algum tipo de dificuldade, para algum aluno que precisa dessas metodologias, dessas estratégias para aprender melhor, para se focar melhor, para se socializar melhor. Eu espero que tenha auxiliado aí com algumas dicas. E se você quiser mais dicas, se você quiser que eu responda mais perguntas, manda mensagem aí pelo Instagram, Facebook, YouTube. E aí, com certeza, eu vou entrar em contato com você, a gente vai se conversar, a gente vai se responder. Um abraço a todos e até o próximo.